Se a lei ainda vale alguma coisa no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. Um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. O juiz ele é suspeito se tiver atuado como advogado ou aconselhado qualquer das partes. E no processo do Bolsonaro, o Lula é parte como uma suposta vítima de uma tentativa não tentada de envenenamento. Também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado, o que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021. É de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva. O Código de Processo Penal proíbe que o juiz amigo julgue seus próprios companheiros. O juiz se dará por suspeito ou será recusado pelas partes se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Quem julga os seus amigos ou inimigos pode ter a sua imparcialidade comprometida. E esse é o caso dos ministros Gilmar Mendes e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo na escala das degradações. Fecha aspas. O Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia. Se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro, isso nos termos da lei. Jamais poderiam julgar um processo em que Lula é a suposta vítima e Bolsonaro o suposto agressor. Mas o pior caso de impedimento é a violação sem precedentes do devido processo legal, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária só permitida pela distorção da lei vigente. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores, que são o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que ele próprio for parte ou diretamente interessado no feito. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, você está protegido pela lei não significa obter sucesso nos tribunais. Por aqui, triunfa quem está protegido pelos interpretadores da lei. E esse certamente não é o caso do ex-presidente Bolsonaro.